Vamos continuar falando de plateamento, mas agora só sobre as doenças causadas por eles. Vamos prestar atenção nos ciclos, que tem bastante coisa, mas dá para entender tranquilo. Vamos lá? Bem, a primeira doença que a gente vai falar é a esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água. A gente tem como causador dela o esquistossoma mansoni, a gente tem como forma de prevenção, ou melhor, de transmissão, a penetração da larva. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento indireto com a larva, e a gente então tem a penetração dessa larva pela pele, normalmente pelo pé, por exemplo. Sintomas mais comuns: coceira, pele avermelhada, normalmente onde a larva penetrou na pele, dores no fígado, hepatomegalia e ascite são inflamações no fígado. Então, são regiões muito afetadas em relação a essa contaminação. A forma de prevenção, principalmente, saneamento básico. Depois a gente tem evitar lagoas contaminadas, que são chamadas popularmente de lagoas de coceira. Por quê? Porque o caramujo, que é o vetor, ou seja, o animal que tem as larvas dentro dele, vive dentro das lagoas. E essas larvas, então, podem entrar nos pés ou na pele quando a gente se banha nessas lagoas que se encontram nos caramujos. A gente vai ver um pouquinho do ciclo aqui, ó, para tentar entender. Então, a gente tem aqui a penetração da larva no indivíduo, que está aqui, ó, do lado esquerdo do homem, que está dentro da água. Depois, essa larva vai para o fígado. No fígado, ela vai se desenvolver em vermes adultos, vai eliminar os ovos. Esses ovos vão dar origem a uma outra larva, que é chamada de miracídio. Esse miracídio, quando liberado de volta na água, porque o homem, por exemplo, defecou, né, em regiões de interior, isso é muito comum, ele vai entrar em contato com o caramujo. E aí ele vai contaminar o caramujo. No caramujo ele vai se desenvolver em outro tipo de larva, que é a cercária, que está aqui. Essa cercária vai ficar lá dentro do caramujo esperando para que então, quando puder ser eliminada pelo caramujo na água e ser um meio de contaminação, entrar de novo em contato com o ser humano. Então, entendam da seguinte forma: penetração da cercária no ser humano, instalação dessa larva no fígado, desenvolvimento da forma adulta e reprodução dentro do fígado, liberação dos ovos depois dessa reprodução pelo homem no ambiente, desenvolvimento de uma outra larva chamada miracídio, entrada desse miracídio em contato com o caramujo, dentro do caramujo, desenvolvimento do miracídio em cercárias novamente, liberadas então no ambiente e reiniciando o ciclo, beleza? Aqui tem umas imagens reais para vocês darem uma olhada de como são as estruturas. Então a gente tem aqui machos e fêmeas, a fêmea e o macho, eles estão um em cima do outro aqui. O ovo, o miracídio, que eu comentei agora, que se transforma em secária, que está aqui. O caramujo, que serve para o desenvolvimento dessa larva. E a barriga, tão característica de alguém que desenvolve a esquistossomose, tá bom? Outra doença que a gente vai falar é a fasciolose, causada pela facíola hepática, que tem como forma de transmissão a ingestão de verduras que tem a larva desse parasita. Os sintomas mais comuns são febre, tremores, dores no fígado, vômitos. Também tem hepatomegalia, que é a inflamação do fígado, necrose hepática, que também é no fígado, e icterícia, que é uma pele amarelada, também em função do fígado. Então, se vocês olharem facíola hepática, já dá para entender qual é o órgão principal onde esse verme vai se desenvolver. Formas de prevenção: lavar bem as verduras que vão ser consumidas, controle da população do caramujo, que também é um vetor, nesse caso é um outro caramujo, mas muito semelhante ao ciclo anterior, que está aqui na fotinho para vocês verem, tá? E aqui tem o ciclo da fasciolose. Nesse caso, a cercária se desenvolve em animais e em humanos, já não é uma doença exclusiva de ser humano. Essas larvas são liberadas, né? Essas larvas, depois de liberadas, vão produzir ovos. Esses ovos vão se transformar em miracídio. O miracídio vai contaminar o caramujo vai desenvolver a larva chamada de cercária, e a larva cercária vai contaminar o animal. Reparem que o ciclo aqui é exatamente o mesmo do anterior. O que muda é o agente causador e o tipo de caramujo envolvido, beleza? Outra doença que a gente vai falar é a teníase. A teníase pode ser causada por dois tipos de tênia. A tênia que está na carne do porco é a tênia sólio, e a tênia que está na carne do boi é chamada de tênia saginata.
A forma de transmissão, então, é a ingestão da carne crua ou mal cozida, que contém os ovos desse parasita, né, desse verme, que é chamado de cisticerco, que aqui tem as bolinhas para vocês verem. É bem visual quando está muito contaminado. Isso aqui é uma carne crua que está contaminando. Sintomas mais comuns é a dor abdominal, perda muito grande de peso e o desenvolvimento da anorexia. E a forma de prevenção, assim como eu venho comentando já, saneamento básico, tá? Higiene é sempre em primeiro lugar. Evitar o consumo de carne crua, então, ou mal passada, ou carne crua. E a fiscalização, principalmente dos frigoríficos que distribuem a carne, né, para os indivíduos. O hospedeiro definitivo nesse caso aqui é o homem, e o hospedeiro intermediário é o porco ou o boi, já que a forma larval se desenvolve no porco ou no boi e a forma adulta vai se desenvolver no homem. Aqui tem o ciclo para a gente dar uma olhadinha. Então, o hospedeiro intermediário, que é o porco, está infestado pelo cisticerco, que é então esse ovinho que a gente vai ingerir. Depois que a gente ingere a carne mal cozida por cisticercos, né, contaminada, ela vai se desenvolver na forma adulta, dentro do ser humano, principalmente no intestino. Ela consegue se manter dentro do intestino por muito tempo. Essa tênia adulta, ela também vai começar a liberar as proglótides, que são as subdivisões dela, contendo novos ovos. Essas proglótides saem nas fezes, que podem contaminar novamente o ambiente, e esses ovos que estão dentro das proglótides podem ser ingeridos novamente pelo porco para reiniciar o ciclo. Então, a cisticercose também é um ciclo onde a gente tem a contaminação do homem pelo cisticerco e do porco pelo ovo liberado na proglótide. Uma outra doença também causada pelo mesmo agente, nesse caso Taenia solium, é a cisticercose. Nesse caso, a ingestão dos ovos do parasita é causada pela água ou pelo alimento, um pouquinho diferente da teníase que eu comentei. Essas larvas, elas normalmente ficam nos olhos ou no sistema nervoso e são muito mais complicadas de lidar do que a teníase. Aqui tem um exemplo, então, de um cérebro infestado por cisticercos, que são esses ovos, e que podem levar à morte, inclusive. Diferente do ciclo anterior, aqui o homem ele faz papel de hospedeiro intermediário, já que não há o desenvolvimento da forma adulta, e sim da forma larval, ou né, da forma intermediária desse indivíduo, no caso da tênia sólida. A forma de contaminação é muito parecida com a anterior, a diferença é a fase de desenvolvimento do indivíduo, do caso da tênia que você consome, para que se desenvolva ou a teníase ou a cisticercose. Então, a teníase a gente é o hospedeiro definitivo e a cisticercose a gente é o hospedeiro intermediário. A forma de prevenção é a mesma, né, por saneamento básico, por controle dos frigoríficos e da carne, no caso aqui por não consumir também água e alimentos contaminados, além da própria carne, tá? Para que evite, então, o desenvolvimento da cisticercose, beleza? Bem, aqui a gente tem só algumas doenças, existem muitas outras, que a gente, inclusive, vai falar mais para frente. Essa daqui é um panorama das principais doenças causadas por plateumintos, que a gente ouve falar ainda hoje e que tem muitos casos, apesar da pouca divulgação. Bem, a gente se vê então na próxima aula, continuando ainda a falar de vermes. Qualquer dúvida, vocês me avisem.